Bem-vindo ao Fala Maria. Coisa boa esse nome, Fala Maria, né? Eu adoro esse nome. E hoje, especialmente, eu não sei como é que eu estou me sentindo hoje, eu não sei se eu tô bem, eu não sei como é que, se o meu cabelo tá certo, o meu óculos, o meu jeito, eu não sei. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. A nossa convidada de hoje, ela é espetacular e ela vai falar de um assunto curioso, no mínimo curioso para mim, nesse exato momento. Mas com certeza vocês vão amar o final desse conteúdo maravilhoso aqui que você tem para nos dizer. Seja bem-vinda, Laís de Almeida. Como você está? Graças a Deus, muito bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso e vai ser uma delícia conversar sobre isso, porque é um assunto que muita gente tem curiosidade mesmo, né? Às vezes não entende a amplitude, não entende o visagismo como uma ferramenta, então vai ser muito bom. Deixa eu falar para vocês como que é o negócio, porque o negócio aqui é chique, tá? Ela, assim, essa mulher é incrível. Só um pouquinho que eu estava conversando com ela aqui nos bastidores, eu já descobri que ela era pianista, que toca piano, advogada de coração e visagismo. Isso. E visagismo de alma, de Exatamente. essências, de Adorei esse nome. alegria, né? Eu acho que é isso, viu? Advogada de coração, tá? E esse visagismo de alma, que é muito profundo o negócio. Ela é visagista, gestual, psicogestual, comportamental. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tema. E é por isso que a nossa queridíssima está aqui. Quando foi que você disse: eu não vou mais advogar e eu vou ser uma visagista, a mais importante e a mais especialista do universo? Conte para mim. Que bom. Olha, não existiu esse start. Eu acho que todo mundo que faz uma transição de vida realmente sempre sentiu que aquilo um dia poderia acontecer. Sempre sentiu que existia algo que eu ainda não estava acessando sobre as potencialidades. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritual, né? Eu sempre me coloquei a serviço de Deus, do alto, indiferente da religiosidade, mas estar a serviço de algo que eu ainda não estava preparada, ou me Sim. preparar para algo que eu não sabia que chegaria. Então, sempre fui uma pessoa de muita alta performance. Tive um pai muito especial, uma mãe muito especial, mas um pai muito voltado a nos preparar para algo que pudesse acontecer e eu estar pronto quando chegasse, né? Então, o direito, ele foi o meu primeiro molde, foi a minha primeira identidade, quem eu sou, porque a minha primeira força de caráter que nós moldamos no visagismo, que nós mapeamos isso dentro do visagismo, é a integridade. Então, Sim. é a capacidade de vender ou fazer algo que é real, que é legal, né? Que é de verdade especial para as pessoas. Então, quando eu conheci o visagismo, eu digo que o visagismo me escolheu, porque eu era advogada, morava atuante, morava numa cidade totalmente diferente do que eu tinha imaginado para mim, mas eu estava com 24 anos e na minha terceira, quarta crise de burnout. Eu não sabia que era esse o nome, né, que se dava, mas eu sabia que existia uma inquietação, perguntas, nossa, do porquê que eu faço isso, será que é isso que Deus queria de mim, será que é aqui que eu cheguei no meu maior Sim. ambiente, porque com muita facilidade, quando eu começo algo, eu vou com tanta força que eu chego no que eu almejo. Então, eu sempre brinco que se um dia eu morrer e chegar no céu, eu vou dizer qual que é o cargo mais alto para se alcançar aqui, porque é o que eu quero, Eu tô né? chegando, mas eu E então, eu quero chegar lá. automaticamente, sempre foi esse processo. Então, na minha carreira como advogada, eu sentia que eu já não tinha mais aonde ir, não tinha algo que me surpreendesse mais. E quando eu conheci o visagismo, foi num ato de surpresa da vida, eu tive a minha vida mapeada. A profissional que fez a minha tratativa, ela nem trazia tantos elementos como eu trago dentro do meu método, dentro do que eu enxergo hoje de trabalho,
mas eu me vi traduzida, eu me vi visto de uma forma que eu nunca tive acesso. E olha que eu já era uma pessoa que buscava alta performance. E ali eu tive um mapa de todas as habilidades que eu ainda não explorava, de todas as possibilidades que ainda podia vir na minha vida. E eu senti um forte chamado, que quando eu falo sobre isso ainda meu corpo se arrepia, no sentido de que Deus me mostrou o que era para eu fazer naquele momento. E ali eu comecei a me preparar, porque fazer o que eu faço hoje não é algo que é do dia para a noite, né? Não é algo, um ensinamento que eu leio, faço um treinamento e ele acontece. São anos e anos e anos estudando comportamento humano, estudando neurociência, estudando a linguagem invisível dentro dessa comunicação invisível. E eu fui me apaixonando e é a minha vida, né? O Que visagismo bom. hoje é o meu ar que eu respiro, é a vida que eu vivo. Quem convive comigo sabe que é o meu assunto 24 horas. Então, tudo é explicado pelo visagismo, se eu não tenho uma explicação rápida para aquilo, eu vou encontrar Você dentro vai desse encontrar um projeto sentido. original. É. Que bacana. Laís, fala pra gente, pra mim, porque eu tô super curiosa para entender o que é isso, porque eu já estou me interessando pelo visagismo. Mas especialmente para o público, né? Porque é uma palavra que eu acredito que muita gente nunca ouviu falar, né? O que é o visagismo psicogestual comportamental? Perfeito. É uma pergunta muito prudente, porque existem muitas confusões, né? Quando você vai perguntar no Google, a tratativa que o Google traz, ela é super restrita do que realmente a gente pode alcançar com o visagismo. Então, eu tenho uma frase que simplifica. Visagismo é a ciência que traduz pessoas. É a capacidade que a gente tem como usar essa ferramenta e entender como você pensa, por que você pensa, qual que é seu padrão mental, padrão de comportamento, porque eu sempre me relaciono com essas pessoas, porque eu tenho esses relacionamentos Ou porque eu não quero, amorosos, ou porque eu não me exatamente, relaciono. e a gente trabalha uma lista de ponto cego, uma lista de facilidades e uma lista de fragilidades. Que Então, eu bacana. sempre digo, eu não sou psicóloga, não sou coach, eu não sou terapeuta. O visagismo ele não vem com a ideia de realmente trazer essa performance, mas ele é um farol. A gente abre um mapa. E se você vai para os Estados Unidos, quando você pega uma viagem, você vai mapear os lugares que você vai passar. E ali você entende se eu no meio do caminho eu vou ter que trocar de carro, se no meio do caminho eu vou ter que pôr um tênis, se no meio do caminho quais são os recursos que eu vou ter que fazer diferente dos outros. Sim. Então, basicamente, acho que essa é uma resposta clara. E a partir disso, como a minha mente, o meu cérebro, ele interpreta apenas cor, linha e forma. Nosso cérebro, ele tem apenas essa capacidade. Eu consigo moldar e co-criar através da minha imagem, o que eu vejo no espelho, que as pessoas veem de mim, a vida que eu desejo. Então, é aí que entra a grande potência da imagem, né? Que a gente vai discorrer isso ao longo do nosso papo aqui. O porquê que é importante, né? Porque se colocou que o cabelo, a barba, o óculos, isso é mais importante do que qualquer coisa. Não, primeiro eu sou. Eu sinto que eu sou e eu pareço ser. Né? Entendi. Então, você colocar uma pessoa insegura, né? Porque acontece bastante vídeos que me mandam o que você deseja sentir, né? Um barbeiro muito querido, muito especial, que fala de visagismo, mas de uma forma como ele encontrou a linguagem dele. E ele sobe a capa e esse homem ele passa a chorar ali, ele, nossa, eu me sinto, quer dizer, na minha versão, né? Que bom que funcionou para ele. Espero que continue funcionando depois de 30 minutos quando ele parar de ver aquele vídeo ou Sim. espelho. Mas a identidade, quem somos, primeiro sentimos para ser. Né? E isso é o que o visagismo trabalha com força. E aí depois você traz essa pessoa para uma montagem de uma roupa específica, um óculos específico que ajude a potencializar não só isso para ele mesmo quanto para os outros. Né? Sim. Mas de nada adianta a gente trazer uma pessoa para esse universo, fazer essa transformação física e soltar, ela não vai passar a ser confiante do dia para a noite. Isso precisa ser trabalhado e precisa ser entendido. Por que eu não acesso isso do mesmo jeito que a Maria? Sim. Por que a Maria tem facilidades que eu não tenho? E qual é o problema eu não ter? Né? Porque esse é o ponto-chave da coisa, que faz parte da neurociência, que a gente estuda bastante dentro desse processo. Muito bom. Então, pelo pouco que eu estou entendendo, o visagismo, ele não é superficial. Não, Ele é muito mais de dentro para de dentro para fora, é né? mais fácil mudar de fora para dentro. Né? Então, quando você pega, por exemplo, uma mulher que se separou,
Um exemplo, eu tô no meu segundo casamento e eu sei muito bem como funcionou a minha cabeça naquele princípio. O que que a gente procura? Ah, eu quero mudar a Aí roupa, corta o eu quero cabelo, cortar o fica cabelo, loira. eu quero... E a primeira coisa que você vai é no salão. E você Sim, terceiriza essa responsabilidade para aquele profissional. Ai, faz o que fica bom em mim. Aí é que tá a grande chamada do processo. Porque pode dar certo, mas pode dar pode muito dar errado. errado. E você terceirizou essa Responsabilidade? responsabilidade. Mas quando, na verdade, o que você precisava não era mudar o cabelo. O que você precisava era reconhecer o porquê que aquela vida que você idealizou, o que foi que acabou naquele projeto. Porque toda mudança gera uma perda, Sim, até mudanças boas, né? sim, Eu tenho várias na minha vida, então eu posso citar para você o porquê que o percurso do visagismo traz clareza pra gente. Então, se toda mudança gera uma perda, gera um custo, né? E a gente precisa trabalhar isso primeiro. Tem muita gente que quer ser rico, mas não quer pagar imposto. Tem muita sim. gente que quer ser casado, mas não quer perder a liberdade, né? Ou como se precisasse perder, mas não precisa. Mas assim, tem muita gente que quer algo, mas que quando mapeia, é mais fácil, então. Ah, então vamos comprar um carro bem caro, vamos pagar ele financiado e as pessoas vão achar que a gente é e pronto, né? Um É. exemplo. Então, o Tá se pertencimento da enganando, eu acho, né? personalidade, mas na cabeça dela aquilo é uma realidade. Entendi. Então, para quem busca alta performance, para quem de fato quer ser e sentir algo que realmente queima, né, no corpo, eu falei de visagismo e eu me arrepiei, porque esse é o sonho que eu tenho. Eu digo que o sonho, ele é a nossa capacidade de sentir tanto e fazer tanto por aquilo que se não existisse eu morreria, né? Sim. Então é a minha capacidade de persistir até realmente acontecer. Se não acontecer, eu morro. Então, isso é o que faz as pessoas alcançarem um lugar diferente. Tem pessoas que desistem no caminho, tá tudo bem, muda de sonho. Ah, eu não queria aquilo, não. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu fiquei curiosa. Você precisa cuidar de dentro para fora, não é só a aparência ou a estética, não, não é só o lenço vermelho, os colares. Uhum. ah, mas quando chega uma pessoa para falar com você, para receber, eu não sei como falar, mas Uhum. aí você me ajuda. Eu não sei se é atendimento, se é Consultoria. consultoria. É Uhum. consultoria Isso. mesmo, tá? Não, porque eu já ia falar paciente, enfim. Mas, enfim, para receber essa consultoria, ah, as perguntas porque eu acredito, assim, eu penso que as pessoas, elas vão lá e falam, olha, eu quero me tornar uma mulher elegante ou um homem elegante. Como que eu faço? Você me ajuda? Uhum. Acontece isso ou é diferente? Só para a gente Acontece. entender. Acontece. Mas assim, eu digo que o visagismo tudo parte de uma lei universal. Se eu não quero que nada mude, basta você não fazer nada, que nada vai Sim, mudar. Toda pessoa que chega até mim, existe um desejo, existe sim, uma inquietação, existe uma pergunta sem resposta. sim. Existe algo que eu penso, que eu vi a louca da Laís falando e eu me interessei. Hoje, basicamente, 100%, não vou dizer, mas 90% chega sem saber o que tem lá, né? Dentro da Sim. minha empresa, dentro do meu centro de visagismo, dentro do nosso atendimento hoje, que é global. Graças a Deus, a gente hoje atende o mundo inteiro mesmo, né? Antes era só local. As pessoas chegam com uma inquietação, ou seja, eu quero mudar algo, eu desejo algo e de que forma que isso pode me ajudar. Mas o grande pulo do gato, Maria, aqui, eu acho que a Ju ficou curiosa, a Dani da sua equipe também foi na Sim. minha empresa semana passada e ganhou o Visagismo Express, Ai, que que é chique! uma forma que a gente entendeu de pessoas de muito potencial para a ferramenta entender rapidamente o que é. Eu não faço perguntas. Não existe perguntas. Eu não quero Que saber legal, me definitivamente conte. se você teve a sua relação melhor com a sua mãe, com seu pai, Você não quer, se é zero é zero, informação. zero, mas eu te trago todas elas. E aí, quando eu te surpreendo com essa tradução, que basicamente as pessoas me apresentam sempre, a Laís é visagista, analista e tradutora de pessoas. E é isso que a gente consegue. Porque nós temos uma ideia de que nós somos fisicamente o que nós sentimos do mundo até os 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade aconteceu coisas que marcou o rumo da sua vida hoje. Parte do resultado que você tem hoje é o que você sentiu até os 7 anos de idade. E parte do que você ainda não alcançou, a vida que você deseja e ainda não alcançou, também é resultado do que você sentiu até os 7 anos de idade.
O assunto Então, é é profundo, muito Ana. profundo, é muito profundo. Vou E chamar aí, você de doutora, porque olha. esse processo foi tão profundo na minha vida, porque assim, só para contextualizar por que que as pessoas buscam algo, né? Quando eu busquei o visagismo, porque eu sempre fico assim pra Ana, minha assistente pessoal, né? Falo, Ana, quando eu busquei o visagismo, o que que eu tava sentindo? Eu tinha perguntas, será que é isso que eu nasci para fazer? Será que esse era o propósito que Deus tinha para mim? Então, essa pergunta moldou a minha decisão de buscar esse assunto. Quando as pessoas chegam, o que a gente tenta trazer para elas, primeiro, não é uma linguagem que funciona para todos. Nós temos, dentro da análise corporal, nós temos 5 tipos, 5 pessoas dentro de nós. Então, a primeira pessoa do seu traço é que regulariza essa conversa, né? Um dos motivos que eu queria muito conhecer você, eu até disse para a Ju que presente, né? Eu sempre quis conhecê-la, mas não tive a oportunidade antes. Nosso primeiro traço é comum, nosso primeiro traço é o mesmo. E isso pode gerar muitos bons frutos, mas também, se não tiver autoconhecimento, pode gerar problemas, porque somos mulheres muito fortes. Ambas fizemos acontecer. Sim. Ambas não param a gente, né? Sim. As pessoas não param. Então, existem coisas que pode fluir muito bem, mas também há pontos cegos nessas relações. Enfim, quando as pessoas nos procuram, cada pessoa tem uma linguagem que tem que funcionar com ela. Primeiro ponto. Não é tudo que eu vejo que eu posso falar. Sim. Ela tem que me dar o tônus também da nossa. Hoje, com a experiência, a gente sabe exatamente o que dá para ser falado, o que não dá. Mas dentro do que ela busca, né? Mas assim, é inevitável. Todas as pessoas, todas, são inúmeras que eu já fiz, tive a honra de ter a vida compartilhada dessa forma, porque depois que você passa por uma consultoria comigo, ninguém te conhece mais no mundo do que eu. Assim. E aí passa a ser aquela coisa, Laís, eu preciso tomar uma decisão. Quem é dos caras meu que eu falo? Né? Que aí tem um papo de doido no meio disso, que a gente começa realmente a trabalhar. Qual é o recurso que me faz trabalhar, por exemplo, com a profissão que ele trabalha? Se todo mundo tivesse nascido com esse recurso, todo mundo teria a mesma profissão. Então, a gente passa a saber usar os recursos que nós temos. E aí, basicamente, para resumir, dentro do que as pessoas buscam, muitas chegam com uma inquietação, muitas buscam por curiosidade, e a partir dali se abre inúmeras possibilidades de atuação. O visagismo hoje começa na minha empresa com você só querendo saber quem é você. O que eu penso, porque eu sinto assim, quais são as pessoas que facilitam a minha vida, quais são os ambientes que me desgastam. Essas são as primeiras perguntas. Se você, a partir dali, ficou tão surpreendida, você passa a ir além. Aí a gente tem uma mentoria que se chama Após o Espelho, que aí passa a ser esse processo de entendimento profundo. É porque, assim, não é um assunto que a gente, embora que seja na minha vida, tá? Um assunto de bar. Sim. Comigo. Basicamente, todo mundo me chega lá e diz, olha, eu tô com um problema assim, como é que você eu acha resolvo que isso? O que você acha? Qual é o caminho mental? Então, assim, essa é a grande possibilidade que dá quando eu conheço o meu carro. Quando eu conheço todos os detalhes do meu carro. Você não conhece todos os detalhes do seu carro. Você não sabe o que pode estar dando BO eu nem ali. mando lavar ele. Exatamente, uma vez por ano. Mas isso somos nós com nós mesmos. Sim, sim. Eu posso saber se meu cabelo foi hidratado semana passada, mas eu não sei exatamente se 50% dos fios dele caíram. Então, essa falta de conexão que a gente tem com o nosso mundo invisível é que faz o visagismo ser tão curioso. Porque eu não sei tudo isso de mim. Quando eu soube tudo isso, olha, eu vou te falar que eu soube 50% de tudo que eu sei hoje e eu continuo me surpreendendo porque a pessoa que me atendeu, ela não tinha esse arsenal de ferramentaria que eu tenho, né? Porque aí uma coisa foi puxando outra. E aí é que eu te falei, eu sou aquela pessoa que mira e fala, como é que dá para chegar, né? Então, sim, eu quero falar sobre tudo. E quando eu soube 50% do que eu sei hoje, mudou tudo. Mudou profissão, né? Mudou tudo. Que mas bacana, assim, me pergunta, porque por às vezes exemplo, você tá num caminho e não é aquele, né? Então, mas me pergunta, por exemplo, se eu cancelei a minha OAB. Eu não cancelei minha OAB. Não, você continua advogada. Eu continuo, mas eu não atuo tributarista, mais. Né? Tributarista. Eu não atuo mais, mas é quem eu sou. Eu assino meus documentos empresariais, eu tomo as decisões, eu sou aquela mulher. Eu continuo sendo. Te completa, né? Então não há nada de caminho errado. Não há nada de errado nas pessoas fisicamente. Não há nada de errado em nada. Nós somos quem somos até agora. Sim. A partir daqui, qual é a clareza que me abre? É o grande pulo do gato. Né? Por isso que eu digo que o visagismo faz com que a gente se apaixone ainda mais do projeto da espiritualidade. Seja qual a religião que você tem, alguém te fez. Sim. Você está aqui por alguma razão.
né? E aí isso fica muito apaixonante. Que legal, que legal. Mas voltando na parte que a maioria das pessoas, né, que não tem o conhecimento imaginam, Uhum. né? Porque eu já ouvi várias não, acho que poucas pessoas, mas tipo, olha, não, já fiz curso de visagismo, então eu sei que a cor tal fica bom para você, ou o corte de cabelo tal fica bom para você. Inclusive, um amigo meu pagou R$ 3.000 em um corte de cabelo no Rio de Janeiro. É, Gostou? ficou super legal. Que Aí bom. eu falei assim, então é curioso. Então a pergunta é o seguinte, para essa parte mais Uhum. superficial, sem ser interna, porque eu entendi que é importante se Sim, autoconhecer, né, internamente, buscar uma orientação, uma sim, mentoria com uma profissional, né, porque realmente é um assunto é, gostoso de conhecer depois que sim, descobre. sim. Porque antes é tudo muito É. novidade, não é? Não E é dá isso? medo, né? Você fala, A mas o que é Laís te isso, né? traduz, eu não passei na frente dela, né? Mas Tem gente assim, que tem esses isso. elementos assim, Uhum. dá para compor a Dá. pessoa, tal. Eu percebi que a primeira vez que você esteve aqui, você veio com um echarpe bonito e muitos colares lindos, que a revista inclusive tá maravilhosa, Tá, né? tá Tá maravilhoso. linda. Incrível. Então, assim, esses, o que está por fora, Uhum. os itens, né? Os adornos, assim, são importantes, compõem ou não tem nada a ver, ou é Tem mito isso? tudo a ver. Tem É tudo a ver? essencial. Que Essencial. bacana. Porque assim, se a gente, como visagista, se eu entendo pessoas, eu potencializo a imagem. Né? Se eu dissesse que para você que a imagem ela não importa, eu estaria contando uma grande mentira, Sim, porque eu disse no início do nosso podcast que o nosso cérebro ele só vê cor, linha e forma. sim. Então é importante e é Ah, muito importante. Mas assim, o que acontece nesse universo do visagismo, na minha opinião, tá? Que é nada no sim, mundo do nada. O visagismo muitas vezes não encanta os profissionais de beleza a impacto inicial, porque eles não têm ainda a clareza que a gente traz muito no nosso laboratório de tradução pessoal, porque a gente tem um laboratório de 2 dias para profissionais da beleza, para profissionais de psicologia, para profissionais de arquitetura, para qualquer pessoa que trabalha com gente que bacana. para saber como compor essas ferramentas. Porque, assim, que bom que o seu amigo gostou do corte, porque muito acontece da pessoa chegar e falar: eu acho que o loiro fica bom em você. Loiro tem quantos loiros? Tem 259 milhões de loiros? Né? O loiro fica bom em você, eu acho que essa cor fica bom. Quer dizer, eu tô trazendo uma linguagem do meu gosto particular. A minha régua. Se eu sou uma pessoa estilosa, se eu sou uma pessoa que componho bem esse processo visual, eu vou te ajudar. Caso contrário, eu trago todo mundo na mesma casa, né? Que é o que Sim. muitas vezes acontece. Eu tive um aluno de mentoria para visagistas, porque eu também sou mentora de pessoas que querem ser visagistas, que ele me disse: Laís, nossa, eu vejo a pessoa, eu sei o que ficaria bom nela, mas como que eu vou achar, como que eu vou compor que isso realmente casa com o que o visagismo fala? É aí que tá realmente a grande sacada. Porque a imagem o visível, ela assume o invisível. A imagem potencializa o que eu sou. Quando uma pessoa diz para mim, né, acontece muito isso no meio empresarial. Muitos empresários, eles nem se aproximam de mim e falam assim: "Ah, eu não dou bola para isso. O importante para mim é o dinheiro no bolso". Olha, quando você está dizendo que você não dá bola para isso, você está dizendo que você não dá bola para si mesmo. Sim. Porque a Porque imagem, ela você tem um reflete o meu potencial invisível. e pode ser É, melhorado, e é. aí vai atrair muito mais coisas boas. Eu tenho da vida o que eu sinto da vida e eu recebo da vida o que eu manifesto para a vida. Então, quando eu trabalho, por exemplo, um visual de uma pessoa, vamos entender você. Você é uma empresária, eu não conheço profundamente ainda, mas você é uma empresária, você tem algumas motivações de vida, alguns propósitos e algumas coisas que não negocia, né? Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de prosperidade. Eu tenho que parecer uma mulher próspera. Qual é o público que eu me conecto com mais facilidade? Qual é o lugar onde eu estou inserida? Então, tudo isso tem que ser visualizado dentro das suas verdades invisíveis
para potencializar essas verdades invisíveis. Sabe aquelas pessoas magnéticas que você conhece? Sim. Pessoas que te marcam de um jeito e falam, nossa, eu nem conheço essa pessoa, minha mãe me marcou. Sim. Essa pessoa, ela soube Impacta, fazer né? essa junção do invisível com o visível. Então é super poderoso. O corte certo, ele existe? Não. Eu tenho até uma fase da minha consultoria visagista que eu trago várias fotos de mulheres, porque disseram que então roupa é importante, cabelo é importante e é tudo importante, né? Então quem são essas pessoas? Eu tiro o rosto. Você sabe dizer quem é? Não. Ah, então é a Cláudia Raia, a Julia Roberts e, né, não sei qual que é, a Angelina Jolie. Ninguém reconhece. Aí quando eu trago, não, é elas. Eu falei, olha quantos visuais elas tiveram. Sim. Tem algum errado? Só que se eu tiro o rosto de todas elas, ninguém sabe quem é. Então, cabelo não é importante 100%, roupa não é. Mas as pessoas se conectam com a Maria. Você pode mudar amanhã o cabelo. Bati o olho e falou, Maria, olha, né? Então, aí traz Que dentro bonita, do meu cérebro... como a Maria Aires está bonita. E aí traz dentro do meu cérebro toda a recepção de história que eu tenho sobre você. Até do que eu acho que é. Sim. Então, por isso é tão importante, sim, saber o óculos que eu tô usando, sim, saber qual é a cor do cabelo, sim, entender se essa cor... Por que vermelho? Existe um porquê. Sim. Existe um porquê não objetivamente exclusivo da Laís. E nem quem me conhece sabe que cada dia eu tô de um jeito. Eu sou a que a gente chama dentro do visagismo cliente caráter. Cada dia eu estou de um jeito. Que bacana. E eu, quando eu trabalho o visagismo psicogestual comportamental, por que a imagem ela potencializa? Por exemplo, hoje meu cabelo é muito liso. Eu usava um mega hair imenso. Meu cabelo é mixadinho. Eu emagreci 100 quilos e eu perdi junto o meu cabelo, né? Só que eu tirei o mega hair recentemente. Sim. E resolvi trabalhar o meu cabelo. Hoje eu fui fazer uns cachinhos. O que significa os cachinhos? Tem que ter um porquê. Você passa a ter um mapa desse porquê. Por que você tá usando o cabelo liso? Por que você usa ele em camadas? Por que você trouxe um óculos que acentua o racional do seu rosto? Quer dizer, você nem sabe disso, mas tem um porquê. Isso é a sua comunicação invisível. Quando você trabalha isso dentro do visagismo, eu trago o sentido para tudo isso. Então, paleta de cores, né? Que é consultoria de imagem e estilo, não é visagismo, mas pode ser quando eu associo essa execução de beleza ao visagismo. Então, cabeleireiro pode ser visagista, claro, associando a ciência do visagismo. Uma consultora de imagem e estilo pode ser visagista? Pode, acessando a ciência do visagismo. Sim. Mas se eu não acesso, eu sou consultor de imagem e estilo. Sim. Quando ele faz a sua consulta de paletas de cores. Eu, por exemplo, eu sou inverno profundo. Tô destoando da minha paleta. Entendeu? Olha que grave. Mas você está linda. Entendeu? Ainda com esse batom vermelho. Exatamente. Você tá chique demais. E esse olho lindo, maravilhoso que você tem, ó. Qual você é o é esperta, processo Laís. de você acessar a cor fora da sua paleta? A paleta, ela existe para que eu possa trabalhar a minha neutralidade. Então, por exemplo, para homens que não usam maquiagem, qual é a importância de saber qual é a cor que me deixa confiante, né? Enfim, do cérebro, gente, interpreta cor e informa. Quando a gente entende que o cérebro seu interpreta cor e informa, eu posso me montar para fazer exatamente o que eu quero nessa conversa. O que eu vim para fazer, qual é a conexão que eu quero. Esse é o poder, entende? Laís, isso é uma manipulação. Olha, que bom que seria o mundo se todo mundo soubesse manipular de forma correta como eu gostaria de ser tratada. Exato. Como eu gostaria de ser percebida, né? Sim. Então, isso seria o mundo ideal. Resumindo o que você me perguntou, Laís, é importante a imagem 100%. Né? Quando eu digo que eu não dou bola para isso, que isso não é importante para mim, eu estou dizendo que o que a vida quiser me dar é o que eu recebo. E eu estou assumindo um lugar de autoridade na minha vida de dizer que eu sei o que eu nasci para fazer. E eu sei quais são os resultados que eu quero. Ninguém deve abrir mão disso, né? Você por você e de forma essencial olhar para dentro de si, enxergar o lugar onde o seu lugar no mundo. Exatamente. E lutar por ele e ir atrás dele. Porque, Laís, muitas vezes as pessoas olham para outros, né? E já faz uma leitura. Já faz uma leitura.
e não tem nada a ver com a pessoa, né? Exatamente. E acontece, assim, eu imagino não, eu já passei por isso, né? Às vezes muito preconceito com relação a isso. Você dá um olhar na pessoa e já diz, olha, essa já está excluída, né? Mas nem sequer ouviu a pessoa para saber quem é, né? De Tem dois verdade. lados isso. Tem a sua responsabilidade. Se a pessoa não conhece que existe uma pessoa especialista que pode te trazer a conexão do seu visível com o invisível, vamos passar aqui a ideia de que você não tem responsabilidade sobre o que os outros pensam sobre você. Exato. Mas existe uma ciência que ajuda a gente a ter a responsabilidade de controlar o que as pessoas pensam, sim. Sim. Mas Isso é bacana. Existe a questão seguinte: quando a gente é olhada por alguém, por que às vezes a profissão da beleza, a gente tem alguns impasses de gente que diz, visagem é uma bobagem. Qual é a sua capacidade de zerar de si mesma e olhar o outro sem o seu gosto? Qual é a capacidade que eu tenho como profissional de beleza? Nós temos vários laboratórios no nosso centro de visagismo. Qual é a capacidade que eu tenho de não trazer o gosto da Laís e de trazer o que aquela pessoa precisa? Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente traz a nossa régua de vida, o que eu acho que é importante. Uma vez, um papo curioso. Eu fui fazer uma consultoria de visagismo com uma pessoa que eu tinha um carinho, assim, um respeito muito grande, porque eu não olho as pessoas da mesma forma que as pessoas tendem. Porque Sim. a gente consegue ver esse invisível e automaticamente você se encanta com as pessoas, com a história delas, com o que Deus quis para elas. E até tem pessoas que eu falo, nossa Deus, você podia ter me dado 50% disso, né? E então eu tenho um olhar muito carinhoso, romantizado das pessoas. Eu sempre sou aquela pessoa que acredito fielmente no mundo, nas pessoas. Eu trabalho com gente, né? Sim. Então é óbvio que eu tenho um apreço por gente. Mas um dia ela virou e falou assim: Nossa, Ana, falou pra Ana, se a Laís se vestisse bem. Nossa, eu não sei o que seria dessa mulher, porque nada segura ela, nada para ela, mas se ela se vestisse bem. Era um dia anterior eu ir para Roma, que foi a última viagem que eu fiz agora recentemente para levar visagismo para lá. Eu tava tão cansada, Maria. Eu tava atendendo exaustivamente, eu ia passar 15 dias fora na Europa e eu tava com uma calça preta, um tênisinho preto super cheio de brilho, porque ninguém repara que eu não gosto, né? Um copo brilhante desse tamanho que eu tenho, porque eu tenho as minhas assinaturas, né? Com uma blusa preta e o meu cabelo solto, liso. Liso, meu cabelo é liso, né? Ou seja, essa foi a leitura dela. E ela já chegou na minha empresa dizendo assim: ai, gente, olha, nem olha pra mim, porque olha, eu tô tão desarrumada hoje. Nossa, eu achei que você é tão bonita, cara. Foi a leitura que eu tive. Enfim, quando ela falou isso, ela sentiu o impacto do que ela me disse, porque ela viu automaticamente aquilo, o que gerou a fala dela, mas o traço principal dela faz isso, ela fala coisas que ela não queria, ou ela se torna, às vezes, até mal vista nos lugares por isso. Enfim, eu falei, ai, jura? Nossa, mas que coisa. É um ponto importante, né? Eu acho relevante você dizer isso. Não, assim, eu digo porque, assim, você já é uma pessoa de muito sucesso, né? Você já tem tudo. Mas, assim, eu fico imaginando que se você, né, olhasse pra isso, talvez você ganhasse mais dinheiro. Eu falei, Ana, anota isso. Eu falei Anota isso, porque anota eu isso, quero ganhar porque mais o dinheiro. dia que a gente passar a não bater as nossas metas, eu acho importante a gente buscar ajuda. Ela ficou muito... Então, quer dizer, aí, Laís, o que foi isso? Né? Como é que você explica isso visagistamente? Eu estava mal vestida? Não. Mas ela vive num mundo de tanta cobrança. Se eu fosse olhar a história dela, esse é o mundo que ela vive. Essas mulheres que olham e falam assim, ai, tá feia, né? Você viu como tá cafona, né? Perca de tempo, né? Mas existe muito. Mas existe, e com é o certeza. ambiente que você está e faz a sua moldagem de régua. Sim. E é assim que você olha o mundo. Laís, rapidamente, conte-nos rapidamente sobre a sua trajetória internacional e fale para o seu público o que você quiser. Abra seu coração para o seu público. Foi muito bacana, né? Essa ideia do internacional tem muita gente que acha que é bobagem de não valorizar o Brasil, não tem nada disso. Eu acho muito importante a gente levar a condição que o brasileiro tem de enxergar as pessoas como nós enxergamos. Culturalmente falando, nós somos uma cultura muito respeitada no meio da beleza, porque temos a capacidade de olhar as pessoas de uma forma diferenciada mesmo. Então eu já tinha percebido isso na França, eu já tinha percebido quantas pessoas esperam um profissional de beleza chegar nesse país, né? Os próprios brasileiros que moram e tal.
Então, quando a gente começou a entender a diferença que existe da cultura, da ambiência que eu estou inserido no Brasil para, por exemplo, a Itália, onde eu estava agora. Sim. Culturalmente falando, lá a gente lançou a consultoria express de casal. Porque lá eu comecei a perceber que os homens tratam as mulheres de um jeito específico, as mulheres tratam os homens de um jeito específico, e ali se misturou toda a leitura do que a gente tem de análise invisível. Aqui, sim. E eu falei, cara, que bacana isso, né? Então, quer dizer que todos os lugares podem se aproveitar disso e a gente tem essa oportunidade. E o BNI, que é um grupo que eu faço parte de network global, me possibilita Sim. chegar em qualquer país e ser recebida por empresários, por pessoas que estão interessadas em criar essa ambiência de prosperidade. Né? Então, a princípio, a nossa conexão foi França, né? Agora Itália. Da Itália, a gente já está já movimentando os palitinhos para levar um laboratório para lá. Que bacana, e o ano que vem Laís. a gente vai para Espanha, né? Tem a Grécia também que já está confirmada. Por que isso? Porque eu acredito que nós temos a missão de dizer, eu sempre disse para Deus, Deus, fala no meu ouvido que você quer que todo mundo saiba que eu vou espalhar. Sou uma fofoqueirinha. Né? Então, eu acho que é isso que eu tenho buscado fazer dentro do online e também indo presencialmente, porque eu gosto muito de viajar, mas o online também é muito forte. Então, essa Facilita foi bastante, a intenção. Né? Em um clique você atravessa fronteiras. E a intenção também de buscar as pessoas que gostam dos mesmos assuntos que a gente. Porque muito esse bom. assunto não é um assunto de roda de conversa. Né? Muito bem, querida. Mas... olha para a câmera e fale aí para o seu público maravilhoso. Olha, eu assim, se eu pudesse dizer algo em relação ao visagismo, né, seria todo mundo aqui já se sentiu não vivendo a vida que gostaria. Já sentiu que não recebe das pessoas o prestígio, o reconhecimento que gostaria. Não ganha o dinheiro que eu acho que eu gostaria, porque muitas vezes você nem metrificou quanto que você quer ganhar. Né? Tem gente que tem até medo de falar qual é o valor. Qual é o valor? Então eu quero ser rico. Qual é o valor? Fala o valor pro seu cérebro. Então todo mundo já se sentiu incapaz, já se sentiu impotente diante da vida, da ambiência que está inserido. E existem linguagens invisíveis e um projeto pronto de Deus para você. Resumidamente, eu gosto de dizer sempre que a cultura do sucesso é a águia. Né? Então, existe a águia. Quando você metrifica a palavra sucesso, logo coloca uma águia em cima. E se você nasceu foca? Exato. Aí você estuda a vida inteira a águia, você estuda o plano de voo da águia, você estuda quais os amigos que a águia tem, aonde a águia vai, mas você foca. Então você nunca vai ser águia, mesmo que você passe a vida inteira estudando. Você não vai ter a realização que a águia tem, você vai ser um frustrado na vida e você não vai ser a foca que Deus tinha planejado que você seria, porque você não conheceu os recursos que a foca tem. Que diferente da águia, ela também tinha recursos invisíveis que poderiam ser desprogramados. Então, assim, esse é o convite, né? Se existe essas perguntas e essa vontade de ir de um ponto A para um ponto B, para uma vida que de verdade faça sentido para mim, o visagismo é uma ponte muito poderosa. Sensacional! Eu amei, eu amei. Esse assunto é maravilhoso. Você é belíssima, linda, esse olho lindo, esse batom vermelho, esse sorriso. Você é uma deusa. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Estamos todas deusas. Isso, foi na lindo, revista, né? Na Maria Aires em Revista, as deusas poderosas, lindas, maravilhosas. Se você ainda não está com a sua revista aí na sua casa, pode entrar em contato conosco que a gente manda entregar na sua casa. Ou acesse o nosso site, se inscreva que você vai receber. Você viu que chique? Não é lindo isso? É tudo maravilhoso, é tudo coisa boa, linda, maravilhosa. Uma lembrancinha preparada pela equipe do Fala Maria com muito carinho para você. Muitíssimo obrigada. Para você lembrar da Lindo gente assim. Né? Um mimo para você merece. E eu ficaria aqui um dia inteiro falando sobre isso. Eu trouxe um presente também, né? Eu adoro presente. No meu centro de visagismo, nós temos lindo. uma linha de perfumes chamada Aromê, que dentro do seu mapeamento de personalidade, a gente identifica os cheiros que potencializam o que você deseja. Eu escolhi pessoalmente esse, na verdade 2 opções, né? Eu escolhi de cheiro, que trazendo dentro do que eu vejo de você, na minha régua pessoal, acho que você vai gostar. Obrigada! E é um perfume muito especial. Olha, quero falar... eu quero te dizer uma coisa.
Laís, eu te amo. Gente, é com esse eu te amo maravilhoso para um bate-papo sensacional que o Fala Maria está encerrando hoje. Até o próximo, ó, fica ligado, fica assistindo a gente que aqui é só coisa boa.